Olá pessoal de custos, boa noite, bem-vindos de volta. No vídeo anterior eu acabei não falando da nossa missão institucional. A UDC tem como missão formar profissionais capacitados, socialmente responsáveis e aptos a promoverem as transformações futuras. O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas visa a formação de profissionais éticos e competentes, qualificados para trabalhar pelo desenvolvimento regional, resgatando a compreensão da inter-relação humana na busca sistemática da excelência educacional a partir de percepções compartilhadas dos problemas sociais. E tem como visão institucional, ser reconhecido como uma instituição universitária moderna e dinâmica que oferece formação profissional de qualidade com responsabilidade ética e respeito à ordem jurídica. Ok? Isso é um complemento do meu primeiro vídeo lá do plano de ensino, faltou este complemento. Vamos então iniciar a nossa disciplina realmente de custos. Contabilidade de custos, seus conceitos básicos. Geralmente as pessoas fazem uma certa confusão com os termos contabilidade financeira, contabilidade de custos, contabilidade comercial, contabilidade bancária, contabilidade gerencial. Que tanta contabilidade é essa? São sinônimos? Representam matérias, disciplinas diferentes? Ou são apenas facetas diferentes aplicadas à contabilidade? Para melhor compreender esses termos, vamos fazer uma breve retrospectiva histórica. Até a Revolução Industrial, lá no século XVIII, praticamente só existia a contabilidade financeira ou contabilidade geral, que era desenvolvida na era mercantilista. Ela estava estruturada para atender às necessidades daquelas empresas comerciais. Não existia indústria ainda. Para se conhecer o resultado de cada exercício ou período, saber se deu lucro ou prejuízo, e elaborar o balanço no final desse período, bastava o levantamento, fazer o inventário físico dos estoques, já que sua medida em valores monetários era extremamente simples. O contador verificava o total pago por cada item que estava no estoque e dessa forma valorava as mercadorias, fazendo o cálculo basicamente pela diferença, computando o quanto possuía de estoque inicial, adicionava as compras que foram realizadas no período e comparava com o que ainda restava na empresa, o que tinha de estoque, o que tinha de inventário. Apurava-se então o valor da aquisição das mercadorias vendidas na clássica fórmula custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial, inventário inicial, mais as compras do período, menos o estoque final, o inventário final do período. Então, era simples fazer a contabilidade. Confrontando esse montante com as receitas obtidas, confrontando esse CMV com as receitas obtidas com as vendas dessas mercadorias, chegava-se ao lucro bruto, do qual, após a dedução das despesas necessárias à sua manutenção, a manutenção da entidade durante aquele mesmo período, as vendas dos bens e ao financiamento de suas atividades, obtia-se o lucro líquido ou o resultado do exercício. Daí o aparecimento também da clássica demonstração de resultado de uma empresa comercial. Vendas menos o custo da mercadoria vendida, menos as despesas com vendas, administrativas, financeiras, tinha-se o resultado líquido. Uma DRE simples. Muito bem. Vamos falar um pouco então desse CMV. Os bens ou mercadorias então eram quase todos produzidos por pessoas ou grupo de pessoas que poucas vezes se constituíam uma entidade jurídica, numa empresa. As empresas propriamente ditas viviam basicamente do comércio e não da industrialização, fora evidentemente as financeiras. Dessa forma era bastante fácil o conhecimento e a verificação do valor da compra dos bens ou mercadorias. Bastava a simples consulta aos documentos
sabia lá quanto pagou pelo produto, né, pela última nota de aquisição. Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexa a função do contador, que para o levantamento do balanço e a consequente apuração do resultado, ele não dispunha agora tão facilmente dos dados para poder atribuir valor ao seu estoque. O seu valor de compras, que bastava pegar um documento, paguei R$15 no produto, né, de uma empresa comercial, estava agora substituído por uma série de valores pagos por fatores incorridos no processo produtivo, como matéria-prima, energia, mão de obra, custos fixos, uma série de valores. Não bastava pegar apenas um documento para saber que pagou R$15. Não, quanto custou produzir esse produto? Nada mais razoável, então, para a solução desse problema do que de vermos o contador tentando adaptar à empresa industrial os mesmos critérios utilizados numa empresa comercial. Nesta, no balanço final, permaneciam como estoques no ativo apenas os valores desembolsados pela compra dos bens. Nenhum outro valor relativo a juros, outros encargos financeiros, honorários de proprietários, administradores de salários e comissões de vendedores, etc., era ativado. Todos esses gastos eram automaticamente apropriados como despesa do exercício, independentemente da venda ou não das mercadorias, certo? Iniciou-se então a adaptação dentro do mesmo raciocínio com a formação dos critérios de avaliação dos estoques nas empresas industriais. Porque no estoque de uma empresa industrial não está só o custo com matéria-prima, está o custo com mão de obra também, com os fatores de produção. Então nós vamos ver aqui alguns princípios, né? O valor dos estoques dos produtos existentes na empresa, produzidos por ela, deveria então corresponder ao montante que seria o equivalente a compras numa empresa comercial. Portanto, passar a compor o custo do produto os valores dos fatores de produção utilizados na sua fabricação, deixando-se de atribuir àqueles outros que numa empresa comercial já eram considerados como despesas no período de sua ocorrência, as despesas administrativas, despesas com vendas e financeiras. Estas sempre serão despesas, não são custos, né? Custo, nós vamos ver mais para frente, são os gastos envolvidos nos fatores de produção. Esta forma de avaliação tem sido seguida ao longo dos anos em quase todos os países, continuando ainda em vigor na sua estrutura, principalmente por duas razões. Primeira, com o desenvolvimento do mercado de capitais nos Estados Unidos e em alguns países europeus, fazendo com que milhares de pessoas passassem a tornar-se acionistas de grandes empresas e, portanto, interessados na análise dos seus balanços e resultados, e também com o aumento da complexidade do sistema bancário e o distanciamento do banqueiro com relação à pessoa do proprietário ou administrador da companhia que necessitava de crédito, surgiu a figura da auditoria independente, né? E essa auditoria independente, no desempenho de seu papel, acabou por firmar e às vezes até criar princípios básicos da contabilidade, de tal modo que pudesse ter critérios relativamente homogêneos para comparar as demonstrações contábeis de empresas diferentes, né? Além, é claro, de comparar com os da mesma empresa elaborados em 2, 3 períodos anteriores, né? Então, comparar com o balanço de 2018, 2019, 2020. E uma segunda, né? Com o advento do imposto de renda, provavelmente em função da influência dos próprios princípios contábeis já então disseminados, houve a adoção do mesmo critério fundamental para a medida para saber qual o lucro tributável. No cálculo do resultado de cada período, né, os estoques industrializados deveriam ser avaliados sobre aquelas regras. Apesar de algumas pequenas alterações e opções, na grande maioria dos países o fisco tem adotado essa tradicional forma de apuração, de mensuração do resultado.
Ao se deparar, então, a auditoria independente, ou também conhecida como auditoria externa, com essa forma de avaliação dos estoques, onde o valor de compra é substituído, numa empresa comercial eu tenho uma nota fiscal, numa empresa industrial eu tenho fatores de produção, né? Eu tenho lá matéria-prima, mão de obra, CIF, custos indiretos de fabricação, acabou por consagrá-la, então, já que atendia aos diversos outros princípios mais genéricos, tais como custo como base do valor, princípio do conservadorismo, princípio da realização, princípio da competência. Essa consagração por parte, então, dos auditores externos foi a responsável pela manutenção dos princípios básicos da contabilidade de custo até hoje, no que diz respeito à sua finalidade de avaliação de estoques. Então, até então, está voltado para avaliar os estoques. A primeira preocupação dos contadores, dos auditores e fiscais foi de fazer da contabilidade de custo uma forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e, consequentemente, do resultado, e não de fazer dela um instrumento da contabilidade de custo, um instrumento administrativo. Por essa não utilização de todo o seu potencial no campo gerencial, deixou a contabilidade de custo de ter uma evolução mais acentuada por um longo tempo. Devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância entre o administrador e seus ativos e pessoas administradas, passou a contabilidade de custo a ser encarado como uma eficiente forma de auxílio no desempenho dessa nova missão. Deixou de ser apenas para conhecer o custo para ser uma ferramenta gerencial. É importante lembrar que essa nova visão por parte dos usuários de custos não data de mais que algumas décadas e, por essa razão, ainda há muito a ser desenvolvido. É também importante ser constatado que as regras e princípios geralmente aceitos pela contabilidade de custos foram criados e mantidos com a finalidade básica de avaliação dos estoques e não para o fornecimento de dados para a administração. Por essa razão, são necessárias certas adaptações quando se deseja desenvolver bem esse seu outro potencial este gerencial, que na grande maioria das empresas é mais importante do que aquele motivo que fez aparecer a própria contabilidade de custos, que era só para avaliação de estoque. Esse seu novo campo, a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: no auxílio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. Então, controle e decisão. No que diz respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos ou orçados. No que se refere à decisão, o seu papel reveste de suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo, sobre medidas de corte de produto, fixação do preço de venda, opção entre fabricar ou comprar um produto pronto, aumentar ou diminuir o volume de produção, etc. Em resumo, a contabilidade de custo acabou por passar nessas décadas, quase meio século, de mera auxiliar na avaliação dos estoques e lucros globais para uma importante ferramenta de controle e decisão gerencial. Obviamente, essas suas novas missões não compreendem o todo da contabilidade gerencial. Esta é mais ampla, porém as suas bases são esse aspecto comentado da contabilidade de custo. O advento da nova forma de se utilizar a contabilidade de custo ocorreu sua maior utilização em outros campos que não o industrial. No caso de instituições financeiras, empresas de prestação de serviço, de contabilidade, auditoria, empresas comerciais, hospitais, onde o seu uso para efeito de balanço era quase irrelevante, porque nessas empresas que eu acabei de falar, não tem estoques,
passou-se então a explorar o seu potencial para controle e até para tomada de decisão. Mesmo empresas prestadoras de serviços que eventualmente faziam uso de custos para avaliação de estoque de serviço em andamento, ou seja, para avaliar os custos já incorridos em projetos ainda não concluídos, seu campo alargou-se de maneira formidável, com controle e decisão. Hoje é relativamente comum encontrarmos bancos, financeiras, lojas comerciais, escritórios de planejamento, de engenharia, de auditoria, de arquitetura, empresas de auditoria, de consultoria, utilizando-se das ferramentas da contabilidade de custos. Resumindo, a contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira quando da necessidade de se avaliar estoques na indústria. Tarefa essa que era fácil numa empresa típica da era mercantilista, era só calcular o CMV. Seus princípios derivam então dessa finalidade primeira e por isso nem sempre conseguem atender completamente as suas outras duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas: controle e decisão. Terminologia será nossa próxima aula. Até mais.